Olá, pessoal! Eu sou a Bruna e esse é o GaiaCast, o podcast oficial da nossa rede de networking aqui do Gaia Coworking. E hoje o assunto é empreendedorismo jovem. Esse episódio ele tem a intenção de inspirar, ajudar, evitar que você cometa alguns erros na tua trajetória como empreendedor, seja você jovem de idade ou não, o que importa é o teu espírito jovem aí em empreender. E o nosso convidado de hoje, ele não só é um empresário jovem, como ele também é um contador que auxilia outras empresas. Então, ele tem uma experiência muito vasta através dos negócios dele e dos negócios que ele auxilia a crescer. Seja muito bem-vindo, Andrei Flores, sócio fundador da Economiza Contabilidade, uma contabilidade aqui da nossa região. E, Andrei, eu quero começar te convidando a se apresentar, contando um pouquinho dos teus negócios, onde você está hoje, o que você tem e, enfim, né? Como é que esse negócio todo começou? Olá, então, como ela muito bem me apresentou, a Bruna, eu sou o Andrei, sócio fundador da Economiza, contabilidade e também assessoria. A gente tem um hub de negócios que é para os nossos clientes, né? Então, tudo que o nosso cliente precisa, a gente tenta trazer dentro da contabilidade. A ideia surgiu de uma dificuldade, que foi a pandemia. Então, na pandemia, eu estava na época como auditor interno de uma empresa e veio a oportunidade de trabalhar em home office. Nessa oportunidade, eu vi como um negócio. Eu falei, e se eu aproveitar o home office, não como algo ruim, sim como algo bom? Eu consegui fazer algo em paralelo. Então, eu tive a ideia, me preparei, contratei sistema, habilitei junto aos órgãos regulamentadores, né, que é o CRC no caso, e em janeiro de 2021 eu estava preparado, sozinho no início, então me preparei para os negócios. E aí comecei a garimpar, Instagram, amigos, comecei um escritório, né? E fui indo. Aí tem muito bem aquele negócio, né? É muito mais fácil um cliente virar amigo do que um amigo virar cliente. Mas hoje em dia, graças a Deus, eu tenho bastante amigos que são meus clientes e os que não são, a gente tá super tranquilo, tem justificativas, né? Mas bom, continuando, eu comecei e aí fui garimpando com o tempo. Em junho de 2021, eu consegui o meu primeiro cliente, que foi uma indicação do meu pai ali. Ele fez essa indicação, o rapaz estava trabalhando como MEI, regular, uma mecânica, e veio me chamar e a gente fechou esse negócio. E aí com ele veio, ele me indicou outro, e veio outro, e foi indo devagarzinho. E nesse meio tempo eu convidei o meu sócio para ele prestar serviço para mim. Porque na contabilidade a gente trabalha com departamentos. Eu sempre estive no departamento tributário e no contábil, mais para a parte financeira também, né? E a parte de folha de pagamento, que é ali o DP, né, o famoso departamento pessoal, eu nunca tive muito contato, a não ser o básico da faculdade ali. Então eu falei pro meu sócio, o Gabriel, eu falei, Gabriel, tô começando um negócio pequeno, ele trabalhava no escritório na época, e eu queria contratar o teu serviço para fazer desses meus clientes. Uhum. Com o passar do tempo, ele percebeu que estavam vindo mais clientes, ele falou, ô Andrei, pô, a gente é amigo desde muito novo, eu quero participar desse negócio contigo, não quero mais ser um prestador de serviço, eu quero ser teu sócio. Então a gente sentou, conversou, debateu ali as situações de sociedade, capital e tudo mais. Chegamos a um meio comum, mais ou menos ali em setembro, outubro de 2021. E aí foi preparando, porque como ele já era pai de família na época, ele não podia simplesmente largar algo fixo, né? Sim. E ir para o empreendedorismo. Então a gente teve todo esse preparo e nesse meio tempo, graças a Deus, não parou de chegar cliente para nós. E em fevereiro de 2022 ele full time na Economiza. E aí desde então a gente já mudou 4 vezes de escritório. A nossa equipe hoje está com 10 colaboradores. Temos 4 associados no nosso hub de negócios. E estamos fluindo muito bem. Que legal, Andrei. Eu tenho vou contar uma vivência minha e eu quero, né, ver se você compactua desse sentimento, né? Eu acho que a gente tem mais ou menos a mesma idade, tu tem 28, eu tenho 31, tu é mais jovem que eu, mas a gente tá ali na mesma geração, numa geração muito ligada ao digital, essa questão do Instagram, da comparação. Então, assim, antes de eu ter o Gaia, eu tentei alguns negócios digitais. Eu tentei um negócio lá que fazia live, um negócio lá que fazia um negócio de criptomoeda, etc. Por quê? Eu, eu estava muito imersa
nas informações que o digital me trazia e naquela comparação de que parecia que eu olhava para as redes sociais, todo mundo era mais rico, mais bem-sucedido, mais bonito e tinha tudo melhor que eu e uma coisa muito rápida, de uma maneira muito rápida. E eu pensava que só aquele caminho do digital me faria alcançar aquilo de maneira rápida. Então, eu estava imersa numa ansiedade de querer fazer e colher os frutos no dia seguinte. Isso gerou uma série de sentimentos, de ansiedade, etc. Eu não sei se tem alguém assistindo que está passando por isso. Depois de um trabalho pessoal, iniciei o Gaia e percebi que não existe resultado rápido e que o trabalho tem que ser constante, é um plantio, é isso e aquilo, né? Tu mencionou que você teve outra experiência profissional até bem inusitada, né? Depois tu conta pra gente. Você vê isso nos jovens? Essa ansiedade, essa comparação? Tem muita gente relatando que parece que o jovem ele não quer mais pagar o preço. Você enxerga isso ou você já passou por isso também? Sim, com certeza. Até me identifiquei contigo, também tentei cripto, tentei live de jogos online, tudo nessa ideia de que o digital é mais fácil, né? Ele se propaga mais rápido, então vamos por esse caminho, já que está dando certo para todo mundo. Mas eu vejo que cada um tem o seu caminho, né? Quem deu certo na internet é porque era para dar, e muitas vezes o que a gente não vê é aquele negócio, né? Quem vê close não vê corre. O cara não deu certo na internet da noite pro dia. Eu tava vendo um rapaz que ele faz no lives na banheira de gelo. E ele comentou, eu dei certo da noite pro dia depois do meu episódio 202. Então, o da noite pro dia dele foi 202 dias gravando todo dia. Então, o pessoal se limita muito a visualizar, porque na internet a gente mostra o que a gente quer que os outros vejam. Mas assim, ó, nenhuma empresa é perfeita, a minha não é. O Gaia também provavelmente tem suas dificuldades. E o mundo da internet também. Por exemplo, privacidade. Quem se expõe muito publicamente perde toda a privacidade. É Então, verdade. eu vejo que hoje os jovens veem muito isso como o único caminho, é a única verdade e é isso que eu preciso fazer. Só que né, você precisa identificar consigo mesmo o que é o seu caminho. Será que você está disposto a perder toda a sua privacidade se realmente a fama vir? Você está preparado? Muitos famosos hoje em dia, não do ramo de música, né? Esses é outra situação, mas os influencers eles têm que fazer acompanhamento psicológico, porque tu chega num momento que tu tem que gravar tudo da tua vida, tu não consegue fazer nada sem gravar. E isso tu perde a essência da vida. Hoje, quando a gente vai num show, eu vi um vídeo esse dia falando sobre isso. O cara vai lá comprar o ingresso do show. Não, aqui a gente não vende ingresso, a gente vende tripé. Ué, como assim vende tripé? Não, tu não vai no show ficar gravando lá e tudo mais? Sim, então, não precisa tu ir lá. Pra que sair de casa, pegar trânsito, pagar estacionamento? Eu coloco um tripé lá no show e tu vai ter todos os takes que tu quer pra internet e tá feito. Tá aqui o valor e aí o cara vai lá e compra. Então, hoje, no modo geral, tanto no empreendedorismo quanto na vida, a gente se preocupa mais com o take que a gente vai tirar pro Instagram ou para outras redes sociais, do que realmente o que é a essência daquilo, né? A gente ir num lugar, apreciar aquele momento. O jovem de hoje em dia precisa desmistificar isso. A internet ela tá como um apoio nosso, com certeza. Você tem que estar no digital, mas ele não tem que ser a única verdade. Verdade, acho que a gente tem que usar mais como uma ferramenta de crescimento, mas não como crescimento em si. Não que, igual você comentou, às vezes existe ali, se você está disposto a essa exposição, você emergir naquele caminho. Mas eu vejo, né, também trazendo a minha experiência, porque isso é muito forte para mim. E eu gosto muito de falar sobre isso porque eu vejo muita gente ansiosa, muitos jovens ansiosos e pensando assim, ai, mas uma contabilidade já tem 50 mil contabilidades, ai, um coworking já tem 50 mil coworkings em Itajaí, enfim, ou qualquer outro negócio que você tenha esse sonho de realizar. Mas eu acredito, né, que se a gente fizer o nosso trabalho colocando a nossa essência e a nossa autenticidade, não existe concorrência. Existe o teu trabalho e as pessoas vão se identificar com você através do trabalho que você vem realizando. Só que eu acho que para o jovem
isso é muito, mais uma vez, a comparação batendo forte, e aí ele barra antes de começar achando que ele tá entrando numa coisa que não tem, que já tá muito, né, muito Uhum. cheio de Sim. gente. A concorrência está aí, né? E tu tem que utilizar a concorrência como uma ferramenta, uma engrenagem de crescimento, e não como algo ruim. A concorrência tem dois pontos. Vamos citar aqui dois grandes, né? Que a gente vê que um faz uma propaganda, o outro faz algo parecido. Burger King e McDonald's. Até o próprio Aham. João Branco, que era vice-presidente do McDonald's, quando faz palestra sobre isso, ele comenta, né? O McDonald's ele se fortalece conforme o Burger King faz as propagandas deles e vice-versa. Então, o concorrente, quando tu tá bem consigo mesmo, tu vai ver ele como uma ferramenta. Se ele fez, eu vou fazer algo parecido ou até melhor. Porque tem aquela situação, prego que se destaca é martelado, né? Então, se alguém tá dando certo, se alguém tá te copiando, é porque o que tu tá fazendo tá dando certo. E se o que a pessoa tá fazendo tá dando certo, a gente também pode fazer isso, né? E outro lado é a questão da concorrência é que, para cliente satisfeito, não tem concorrente. Então, se o cliente Nossa, que comentou, frase verdadeira. Adorei. para cliente satisfeito não tem concorrência. Então, realmente, tem diversas contabilidades, tem diversos coworking. Mas o que, que eu posso proporcionar para o meu cliente que vai ser o tempero, vai ser a diferença, né? Vai ser Não, todos apresentam isso, mas o meu tem isso daqui que é um valor agregado, né? Eu vou dar um exemplo lá da Economiza, até um spoiler, porque a gente ainda não fez marketing sobre isso. A gente está pensando muito na experiência do cliente. Então a gente contratou ali aquelas máquinas de café alugada para colocar ele na sala de espera e nós compramos uma cadeira de massagem. Ai, que delícia, me convida. O cliente pode chegar ali, ou antes de uma reunião, se a gente estiver terminando uma outra, ele vai ali, tem uns 10 minutinhos, faz uma massagem, pega um café gostoso. Então tem esse momento dessa experiência de estar no local. Para realmente tirar. A contabilidade tem muito essa barreira de ser algo muito além, né? Uhum. Algo muito formal e tudo mais. Então a gente quer quebrar essa barreira. Hoje lá no escritório, hoje eu vim aqui arrumado, né? Mas dificilmente a gente usa roupa social. A gente usa uma camiseta, a gente não fez jaqueta para o escritório, fizemos moletom. Então a gente tenta trazer algo mais jovial. Essa é a nossa diferença. É a experiência do cliente, a proximidade. A gente tem um departamento que é o sucesso do cliente, que é só para fazer esse acompanhamento, 1 mês, 3 meses. Então é isso que tu tem que pensar se tu está querendo empreender para o teu negócio. O que, que eu posso proporcionar que vai ser diferente do que as outras pessoas no mesmo ramo já fazem? O que, que é o a mais que eu posso apresentar? E Andrei, para quem tá assistindo e às vezes tá meio em dúvida se vai ou não vai empreender, com a tua experiência, tu sempre quis empreender? Tipo assim, era aquela criança que vendia bala no sinal? Ou essa vontade surgiu depois? Como é que surgiu a tua vontade de empreender? Então, na verdade, eu nunca quis empreender. Olha só. O meu começo sempre foi aquele. Acho que vem muito da família. Eu vou ter ali o meu garantido, eu quero ter um garantido, um salário bom, vamos botar 10, 20 mil reais, mas Uhum. eu sei que eu vou ter todos os meses. Então eu comecei muito na linha do concurso público, né? Eu iniciei, obviamente, trabalhei como CLT, eu já fiz. Com 14 para 15 anos eu fiz descarga de caminhão, trabalhava como chapa. Eu já trabalhei como a parte de alarmes, já trabalhei em hortifruti, trabalhei como garçom muitos anos, 7 anos eu trabalhei de garçom servindo em eventos, casamento, baile de formatura. Então, eu nunca pensei que um dia eu iria empreender. A chave que virou na minha cabeça foi: tudo bem, eu posso ganhar um ótimo salário, mas será que é só isso que eu mereço? Eu dispor toda a minha energia. Porque, querendo ou não, a gente passa o dia todo, ou boa parte do dia, na empresa, né? Sim. Então, eu dispor toda essa minha energia, um terço da minha vida, para algo que eu vou estar limitado, ou eu posso dispor essa minha energia para algo que é teoricamente ilimitado. Porque hoje no empreendedorismo, eu vejo que qualquer ramo, posso estar enganado, mas é algo ilimitado, depende de você, né? Você tem um escritório, você ampliar para um escritório maior, você ter um coworking, você ter outro ponto de coworking, né? Então, você expandir, e isso, teus ganhos se tornam ilimitados. Então, eu vejo que realmente tu vai ver o valor daquilo que tu está fazendo, daquilo que tu está entregando. O que muito me desmotivava do empreendedorismo na época, eu sabia assim, pô, todo dia eu vou ter que vender, todo dia, todo dia eu vou ter que correr atrás, Todo dia, meu amigo. todo dia. Assim, ó, lá no escritório eu não sou responsável pelo comercial, mas obviamente sendo sócio, eu tô à frente do comercial,
né? A minha parte é a operação e o meu sócio cuida do comercial. Ele está à frente, mas eu tenho que estar ali. Se ele não tiver, eu tenho que estar preparado, né? E querendo ou não, o cliente, quando ele chega em nós, ele não quer falar com o nosso colaborador, mesmo sendo um gerente, coordenador, ele quer falar com um dos sócios. Então a gente tem que estar ali, tem que vender todo dia. Isso foi uma barreira que eu quebrei na minha cabeça. Você vende todo dia para os clientes que já são seus clientes, né? Porque você tem que manter eles satisfeitos. Aqui no nosso negócio é muito isso. A gente vende todo dia para as mesmas pessoas, né? Porque todo mundo tem que estar satisfeito estando conosco. E sempre à procura de novas oportunidades. E eu tô me identificando muito com você, Andrei. Porque eu tive a mesma visão da questão do concurso público. Eu vim de uma família que trouxe isso como uma verdade para mim. Então, eu era concurseira. E de repente eu virei essa chave também, que eu não sei nem explicar como que essa chave virou na minha cabeça e que eu também pensei muito nisso. Depois de passar por uma limitação, por uma vivência em concurso público, né? Eu já fui concursada. O que me frustrou muito dentro do concurso público era a questão de não poder expor meu jeito nas coisas, sabe? A minha personalidade, tudo não. Você vai até aqui já não é mais a tua... Foda-se o que você acha, o que você pensa. Então, uma coisa muito satisfatória pra mim hoje é poder colocar o meu jeito nas coisas, né? Meu jeito de fazer. E você comentou uma coisa também muito interessante. Você passou por várias experiências profissionais que não tem ligação nenhuma com o que você faz hoje. Como é que você vê isso? Você acha que essas experiências elas foram válidas? Elas têm alguma coisa que você traz de lá pra cá? Eu pergunto isso por quê? Porque provavelmente vão ter vários jovens assistindo esse episódio. E é uma percepção minha e das pessoas que a gente convive. Que os jovens não querem mais passar por certo tipo de experiências profissionais, eles querem já logo o topo. E como que você enxerga isso? Então, eu passei por uma certa dificuldade ali em 2013, quando meus pais se separaram e a minha mãe, na época, ela era dona de casa. Então, assim, nessa época eu tive que trabalhar realmente para ter coisas dentro de casa, né? Nossos avós na época ajudavam, mas ali em 2013 eu tinha 16 anos, eu fui obrigado, eu tinha 3 empregos na época. Então, eu trabalhava de dia, trabalhava de noite, trabalhava final de semana e fui buscar não pensando em crescimento profissional. Eu não estou dizendo que isso é o certo, mas foi o que eu precisei fazer na época, né? E fui correndo atrás. E a contabilidade entrou na minha vida através do meu sócio. Porque ele já, quando a gente começou o negócio, ele já trabalhava há 11 anos. Então a gente já tinha muito, já se conhecia, né? E eu falei, pô, contabilidade é um negócio legal. Porque uma curiosidade também, eu participei de 4 Olimpíadas de Matemática. Então eu sempre fui muito bom com cálculos, né? Então eu fiquei nessa dúvida de engenharia ou contabilidade e acabei indo para contabilidade. Quando eu tive essa mudança, depois de ter passado por esses trabalhos, né? Eu tive que voltar um passo atrás. Quando eu estava na faculdade, eu tive um convite de um professor meu que gostou do meu desempenho para ser estagiário na prefeitura. E eu já trabalhava, eu tinha uma família ali, só que eu trabalhava na época como representante comercial. Outra coisa que eu trabalhei, representante comercial de álbum fotográfico. Bem Interessante. específico. E aí eu organizei meus horários lá como representante comercial. Querendo ou não, o representante comercial ele é quase um empreendedor. Porque se tu não sair todo dia na rua e visitar cliente, visitar novas empresas, tu também não vai ter, comissão. Eu organizei meus horários e comecei 6 horas por dia lá na prefeitura. Fui trabalhando, até que surgiu a oportunidade de trabalhar como contabilidade, né? Antes eu esqueci de contar um fato, que ali quando eu tinha 18 anos, eu comecei num escritório de contabilidade também. Esse que eu estava contando era depois, voltando um pouquinho. Com 17 para 18 anos, um amigo meu me convidou, que ele tinha uma vaga, eu estava trabalhando como designer gráfico na época. Outra profissão que eu tive. Não, se puxar mais, vem mais, vai lembrando. Eu tava trabalhando como designer gráfico e aí surgiu essa oportunidade. Ele falou, tem uma vaga aqui no meu escritório em Itajaí como motoboy. Só que na época eu não tinha carteira, né? Então seria de bicicleta. E eu falei, não, legal, vamos a conversar. E eu fui lá na entrevista, tive que fazer uma provinha ali de conhecimentos básicos. Passei. E aí, beleza. Ali o escritório na época exigia vestimenta social e tudo mais. E eu era office boy de bicicleta. Eu comecei em janeiro de 2015.
E aí eu falei assim, aí já sempre pensando um pouquinho na frente, né? Tá, quanto tempo que eu vou ficar de office boy? Ah, em média 1 ano e meio. Eu falei, não vou ficar 1 ano e meio andando de bicicleta nesse sol de social, né? Eu vou dar meu jeito. E aí o que que eu fazia? Ah, tem essas entregas aqui, eu dava a vida na bicicleta. Pedalava o máximo que eu podia, fazia tudo o que tinha pra fazer e chegava no escritório. Tá feito. E agora o que que tem pra eu fazer? E começava a pegar demandas internas. Quer que eu lance nota? Eu lanço nota. Quer que eu confira? Vou fazendo. De 5 para 6 meses, o meu chefe chamou assim, Andrei, vou ter que te botar pra dentro porque tu tá mais importante aqui do que fora. Não. Sério? Que legal. E aí foi a batalha, ele falou, eu preciso que tu arrume alguém pra moto, né? Hoje em dia não existe isso em contabilidade, dificilmente a contabilidade que tem motoboy, mas na época ainda era muito importante, né? E aí eu comecei a minha história na contabilidade, fiquei nesse escritório por 2 anos, depois eu saí, fui para um outro escritório em Navegantes, e aí foi que chegou nessa mudança, que eu fui pro ramo de representante comercial. Porque nesse escritório em Navegantes, lá, eu fiquei um tanto quanto frustrado por causa dessa. Eu olhava as pessoas que estavam lá há 15 anos e olhava assim, eu não quero estar assim daqui a 15 anos, né? O nível da pessoa, assim, financeiro mesmo, né? Porque a gente, querendo ou não, quando a gente é jovem, a gente mira um pouquinho daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, e o que foi a minha virada de chave, eu não quero estar assim daqui a 15 anos, daqui a 10 anos, né? Eu quero que eu esteja melhor. Então, vou para o ramo do representante comercial que eu vou fazer o meu salário. E aí do representante comercial veio essa vaga de estágio. Dessa vaga de estágio eu fui para BPO financeiro dentro de uma grande empresa também. E depois dessa que eu fui para auditor interno na grande empresa. E aí chegamos na criação da Economiza. Então, eu posso dizer que também uma virada de chave foi essa, assim, eu estar num ambiente, uma contabilidade, e ver outras pessoas que já estavam nesse ramo há muito tempo, assim, e pensar, será que eu quero estagnar na minha vida? Ou será que eu quero depender de mim mesmo? Porque eu sei que eu tenho potencial. Então, assim, você que está assistindo a gente, né? Acredite no seu potencial. Vire essa chave, né? Para você se desenvolver e depender de você o seu resultado, e não depender dos outros. Porque muitas vezes a gente fica limitado a vou fazer isso e depende do que o meu chefe aprove. Não, seja você o seu próprio chefe e vire essa chave. Mas é isso, exatamente. E para você chegar nessa virada de chave, você passou por várias experiências, né? E foram essas experiências que construíram a pessoa que você é hoje. Com toda Tanto para certeza. saber onde lugares que você queria chegar, e também para lugares que você não queria estar. Né? Acho que isso é muito importante a gente também saber. Às vezes quando a gente é jovem, porque se fala muito, né, nesses livros de autoajuda, etc. Saiba exatamente aonde você quer chegar. Isso era uma frase que me deixava um pouco ansiosa. Eu falava, meu, eu não sei exatamente onde eu quero chegar. Mas com as experiências que eu vivi, eu já sabia exatamente o que eu não queria pra mim. E isso, hoje, assim, é mais fácil para guiar esse caminho, né? Então, eu acredito muito, né? Você tá testemunhando isso, eu também vivi isso. Todas as experiências profissionais que a gente tem são válidas e estão ali por algum motivo. Então, se dedique ao máximo a essas experiências que com certeza vai render frutos daquilo. Ou é um networking, ou é um aprendizado, ou é um insight, mas tudo tem um porquê, né? Eu Sim. acredito muito nisso. E Andrei, no início, quando tu começou, tu teve medo? Tive. Tive bastante medo no começo. E como é É, que é? Vai com medo mesmo? eu tive um fator que me ajudou um pouco, porque eu consegui manter a auditoria que eu fazia enquanto eu começava o meu negócio. Mas assim, a partir do momento que eu tive, que as demandas aumentaram tanto, que eu tive que fazer assim, ó, não dá mais esse, eu tenho que focar nesse. Foi assim, deu um frio na barriga, a gente pensa, será que vai dar certo? Será que não vai dar? Mas assim, tu tem que se organizar a partir do momento que tu começa a empreender, tu tem que se organizar antecipadamente. Uhum. Não é que tu tem, né? Mas eu acho que é bom. Eu digo isso de forma financeira, porque tu não sabe quando tu empreende se tu vai ter R$ 1.000 mês que vem ou se tu vai ter 20, né? Não dá para saber. Então eu me organizei reduzindo os meus custos Legal. dentro do que eu achava coerente ali que o escritório me Uhum. proporcionava na época. E falei, ó, não consigo mais fazer esse serviço, né? Vamos ter que rescindir o contrato e eu vou seguir com o meu escritório. Só que, graças a Deus, nessa virada de chave, em
4 meses eu já conseguia atingir meus rendimentos que eu tinha nos 2 juntos. Poxa, que massa. Mas é isso, né? Não basta só uma boa ideia, tem que exigir planejamento e existe ação, né? Sim. Tem até uma frase que eu gosto muito, que é de um livro Roube como um Artista, que uma boa ideia, ela morre no segundo seguinte que ela não começa a ser executada. Mais uma vez, né? Nós, como empreendedores, nós acho que temos uma criatividade exacerbada por natureza. A gente tem muitas ideias, né? E às vezes é um pouco até difícil lidar com tantas ideias e focar no que tem que focar, né? Mas eu vejo que a ação, bem no fim, o que dá resultado mesmo é você fazer, né? O negócio não adianta milhares de ideias, tu não pega e faz e tem essa coragem de realizar. Sim, com certeza. Até é questão de citou livro, né? Então, provavelmente tu faz leitura, eu também faço leitura, fiz Aham. muitas. Hoje tô um pouco pecando nisso, mas assim, a leitura é importante? É. Mas a gente não pode chegar naquele momento da obesidade mental. Ótimo. Conteúdo, 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 vídeo e tal. O que que tu tá fazendo? Nem que seja uma coisa, vou fazer uma coisa, ó, eu vou li um livro inteiro e vou botar uma atividade em prática, mas Ótimo. tens que colocar algo em prática. Porque só conteúdo, o conteúdo ele é muito importante para tu ter a base, mas só conteúdo não vai te levar onde tu quer chegar. Tu tem que fazer aquilo, senão Sim. nada sai do lugar. Perfeito. Essa questão da obesidade mental, eu passei por isso também. Nessa fase que eu tava buscando ali empreender, e daí nesse negócio do digital, então eu lia muito, lia, e aí via vídeos, e tava naquela fase, daí meio que começava uma coisa, mas daí não ia, e tava com muito conteúdo pra dentro e com uma angústia no peito de tá com tanta coisa, eu sabia que eu tinha tanta bagagem, mas eu tava me sentindo presa, eu não conseguia executar. Então, e aí, na época eu até fazia terapia e a minha psicóloga falou isso pra mim. Bruna, você tá num estágio que você já te deu, você já tem conhecimento suficiente, você está entrando em obesidade mental. Agora tu tem que botar pra fora tudo aquilo que você sabe através de ações, porque isso vai estar te fazendo mal. É meio que uma coisa, se for pensar, é uma coisa até meio espiritual, né? Uhum. Porque a gente tem que transbordar. Não é o que a gente tem, não é só pra nós, né? A gente tem que colocar pro mundo. Sim, até a questão do aprendizado, isso reflete muito. Porque estudos dizem, né, que tu aprende tantos por cento lendo, tantos por cento escrevendo, mas a maior parte é ensinando, né? Então, a gente obtém conteúdo e a gente pode ensinar isso. Vamos explicar aqui pro meu pai, pra minha mãe, pro meu cônjuge, ou vou pegar o celular, fazer um vídeo pra internet e vou falar, ó, pô, li o livro tal, tava falando sobre isso, principalmente para quem tem essas ideias de influência, né? É assim que começa, a gente começar a botar para fora. E aí isso vai se internalizar e em conjunto colocar em prática. Sim. Bom, e claro, né? A gente tá falando aqui de uma construção, vocês iniciaram lá atrás, mas pra gente chegar onde chegou, com certeza muitos erros também aconteceram, né? Porque nada é perfeito. Você até passou por coisas difíceis, assim, erros que você fala, poxa, esse aí me safei. Passei bastante, assim, tem um bem específico que foi quando a gente tentou fazer dar certo o BPO financeiro. Hoje o BPO financeiro tá chegando aqui na nossa região, em Itajaí já tem bastante, mas em Navegantes ainda é algo bem novo, né? Algo que em São Paulo já existe muito. É para quem, né? Para aquele empreendedor, por exemplo, o mecânico lá, que ele tá focado na operação dele. Ele não Uhum. quer se estressar, né? Com o administrativo, financeiro. Então existe esse serviço do BPO financeiro que é uma terceirização. A gente tentou a primeira vez, pegamos um cliente ali, fechamos, tudo certo. Não deu certo. 2, 3 meses, ele falou, não tô vendo resultado nesse serviço. Aí foi aquele baque, a gente pensou, ó, mas será que foi isso? Será que foi aquilo? Aí esperamos alguns meses, reformulamos uma coisa ou outra. Ó, outro cliente, vamos fazer? Vamos. Pum. Beleza? Ficou 2, 3 meses, ó, não gostei, não deu certo. Putz. Aí o cara pensa, pô, será que não é pra mim? Eu vejo, a gente vai em eventos de contabilidade, né? Tanta gente falando, meu Deus, quando eu fiz o BPO financeiro, explodi de faturamento. E eu não tô dando certo. O que eu tô fazendo de errado? E aí, esse é um caso que é um pouco diferente do que a gente tava conversando até agora.
Porque realmente faltava uma instrução. A gente tinha um conhecimento contábil, mas não tinha o conhecimento dessa parte de BPO, porque uma ponta liga a outra. É um pouquinho diferente da contabilidade em si. Então a gente tentou, deu errado, tentou, deu errado. A gente tentou executar, a gente não fugiu da linha de frente, Aham. né? E, obviamente, com clientes que a gente tinha essa abertura de que se não der certo, a gente tá tudo certo, né? Não vai sair da nossa contabilidade. E aí agora chegou no momento que a gente teve que realmente buscar uma mentoria para fazer isso. Então, por isso que eu digo que é um pouco diferente. A gente não tinha o conteúdo. A gente não estava com obesidade mental desse assunto. E mesmo assim a gente foi lá e encarou. Que é um empreendedor, né? A gente tem a ideia, vê que o outro está dando certo, vê que é algo que vai dar vantagem, até algo que vai solucionar problemas dos nossos clientes. A gente meteu a cara, não deu certo. Agora a gente está se estruturando, fazendo. A gente pegou uma associada para nós, que é essa nosso hub de negócio funciona assim. Cada parte da Economiza, a gente tem uma associada que é para cuidar da operação. Sim. E eu e o Gabriel somos os sócios que dá mais a parte de estrutura, nome, apoio comercial, fica com a gente. E a gente colocou ela, agora a gente tá na mentoria e tá indo para frente, mas foi algo assim que para mim pegou muito. Porque desde que a gente começou, foi a primeira coisa que deu errado, assim, bem específica, né? Porque a gente começou com a contabilidade, vem cliente, vem cliente, vem cliente, E pô, tá tudo dando só certo, vamos fazer isso aqui, vamos, pô, deu errado. Pô, dá aquela desanimada, assim, né? daquela Mas a gente baixada. seguiu em frente e não desistiu. Os erros servem pra gente aprender. A gente aprendeu que a gente não estava preparado para aquilo. Então a gente foi atrás, buscou alguém especializado e para Isso, dar certo. isso é muito interessante, porque às vezes, né, claro, a gente tem problemas aqui também, a gente quase, né, as pessoas não sabem, não imaginam, né, o que acontece nos bastidores. E às vezes dá um desanimozinho, mas eu tenho uma sócia e a gente tá sempre se puxando. E uma coisa que nós vimos, né, a gente tem aqui 3 anos de experiência, é de que sempre vai ter problemas e isso faz parte da vida de quem quer empreender. Então, se tu quer, já tenha isso em mente, que vai ter altos e baixos, vai ter desafios. E isso é muito, muito interessante o que tu falou, que vocês começaram, não deu certo. Vocês começaram de novo, não deu certo de novo, mas vocês conseguiram, persistiram. E se vocês tivessem desistido, Uhum. né? Teria morrido a ideia. Se vocês tivessem desistido. Então, claro, né? É uma construção agora de um tempo, mas tem uma coisa assim que, pra quem é muito dessa questão de começar e desistir, é que se você começa e desiste, você é sempre o iniciante, né? Uhum. Sempre o iniciante. E aí o que você trouxe, que as tuas experiências, né? Claro, agora vocês estão fazendo uma mentoria e tudo mais, mas com certeza as experiências dos erros trouxeram conhecimento, né? Uma bagagem pra você poder estruturar o que tá sendo hoje, né? O que tá acontecendo Sim. hoje. Se a gente for pensar desde neném, assim, a gente aprende com o erro, né? O neném vai botar o dedinho na tomada, se ele levar um choque, ele não vai mais botar o dedinho na tomada. Então a gente vem aprendendo com os erros. O erro, a maioria das vezes, ele é melhor para o nosso desenvolvimento do que o acerto. Ele serve muito como engrenagem de crescimento. Então, enfrente o erro não como algo ruim, e sim como algo que vai te impulsionar. Mas a gente tem uma linha tênue. Muitas vezes o erro, ele serve para aprender que realmente aquilo não dá certo. Também tem isso, né? Também Não vai tem dar pra ficar isso. batendo murro em ponta de Então, o faca. empreendedorismo, ele não é uma ciência exata. Não é porque o erro que eu tive agora está dando certo, que o erro que você tem, uma hora vai dar certo. Eu espero que sim, se realmente for algo, né? É importante que solucione problemas para as pessoas. Porque hoje, o que mais dá certo no empreendedorismo é solucionar problemas de outras pessoas. A contabilidade soluciona, eu gosto de dizer que ela é o médico da empresa, porque ela cuida da saúde financeira da empresa. O coworking soluciona o produto, as pessoas, os clientes, que não querem ou não conseguem ter uma sala só para eles. Então, tem o coworking, que vai ter uma sala ali específica, ou né, auditório. Então, tudo aquilo que soluciona um problema tende a dar muito certo. É isso aí. E, André, agora mudando um pouquinho de assunto, né? Tu é jovem, tu é contador, tu tem que passar
uma segurança para o teu cliente. Você já teve alguma dificuldade, assim, por ser muito jovem e as pessoas olharem e talvez não te darem a total credibilidade, assim? Sim, eu já passei. Até hoje, assim, mais visível, que deu para ver que foi por isso, foi um caso. Que o cliente veio buscar nós ali, até por indicação. Uhum. Ele já estava com uma contabilidade há bastante tempo, só que estava um pouco desgostoso do serviço, e aí foi para o mercado procurar outros escritórios, e um foi o nosso. E em determinado momento ele falou, ó, eu estou conversando com vocês, mas eu também estou conversando com esse escritório, né, eu vou até semana que vem eu decido. E esse escritório, os dois sócios, são pessoas de mais experiência. São já contadores que têm 50 anos de idade, já têm um nome no mercado há mais tempo. E quando ele fechou ali o contrato, deu para perceber que foi por causa de idade. E infelizmente acontece, tá? No nosso ramo, parte de direito também, advogado, são ramos que exigem essa confiabilidade, né? Porque querendo ou não, tu não pode esconder nada do teu advogado e do teu contador. Ele tem que Uhum. estar ciente, senão ele não vai conseguir te dar a assessoria correta. É, Infelizmente hoje no nosso mercado, e tu talvez um pouco mais do que eu, a questão de ser mulher, infelizmente tem pessoas que ainda veem isso como algo que pode ter uma barreira e também de Uhum. ser jovem. Nesse tempo eu tava pensando assim, eu vou platinar o cabelo para ficar mais grisalho É uma boa para dar estratégia. certo. Mas a gente tem que... O importante é na reunião ou na conversa que tu está tendo com a pessoa é se empoderar do assunto. Se realmente tu sabe que a pessoa está te questionando contabilidade para bares e restaurantes, a gente tem bastante lá no escritório, é um assunto que eu domino. Se tu mostrar domínio no assunto, tu vai conseguir contornar essa situação da idade. Agora, se tu chegar na hora e gaguejar e travar, aí realmente vai somar essa falta de domínio do assunto com a idade e a pessoa vai acabar te deixando de lado. Mas não tenham medo de empreender, vão ter alguns nãos por causa disso, mas com certeza outros sims vão vir. Porque hoje o ramo do empreendedorismo está se rejuvenescendo. Estão vindo muitos jovens para esse ramo. Por falar em vindo muito jovens, né? Essa semana eu vi um vídeo no teu Instagram de você com o teu time fazendo ginástica laboral e pareceu muito divertido estar ali, né? Estar ali, assim, um clima bem descontraído. E eu te vejo como um excelente comunicador e tenho certeza que isso impacta nos teus negócios, né? A gente comentou aqui um pouquinho de como é que o cliente vê e dá essa credibilidade. E dentro do teu time, como é que você faz para manter as pessoas engajadas, para inspirar, para motivar, sendo jovem, como você é? Não sei se o teu time, ele aparentemente, ele, pelo que eu vi no vídeo, são jovens também, né? Mas às vezes, talvez se tem alguém com mais idade na equipe, também pode soar um pouquinho, talvez, né? Seja um Uhum. pouco difícil de lidar também. Então, hoje na nossa equipe a gente tem bastante gente, 2003, 2004, 2005, mas a gente também tem um colaborador que é da mesma idade que eu e Uhum. tem um colaborador que é um pouco mais velho que eu. Inclusive, ele foi meu vizinho muito tempo. Tem fotos minhas quando bebê ele me segurando no colo. Olha só que interessante. E hoje ele é meu colaborador. Eu vou te dizer que assim, ó, graças a Deus hoje o nosso contato com os colaboradores é muito bom. Inclusive, até estava conversando com o meu sócio, porque esse ano a gente focou bastante na organização interna do escritório. Tanto de processos como de cuidado, porque a nossa equipe é muito boa. Então, a gente tem que manter. Hoje, no nosso ramo de contabilidade, está muito difícil de mão de obra. Então, a gente tem esse cuidado com a equipe, né? A gente tenta mostrar aí, essa referência tanto nos exemplos, né? Hoje, eu às vezes chego um pouco mais tarde no escritório, mas no começo eu chegava às 6 horas da manhã, 6:30, e saía 8, 9 horas da noite. Então eu sempre vim dando esse exemplo de estar ali, né? Não digo que a pessoa tem que fazer todos esses horários, né? Mas estar ali no horário, da responsabilidade. A gente tem muito um contato, todo mês a gente faz uma reunião de alinhamento com o time, uma reunião por departamento, que daí é mais operação, mesmo entregas, e uma reunião one-on-one, que é um a um. E a gente Uhum. chega assim na reunião, e aí, como é que tu tá? Tu tá bem? A tua vida pessoal, profissional, como é que tá no escritório? É um bate-papo ali de 10 a 15 minutos, bem próximo mesmo, assim. Então a gente traz o colaborador, a gente chama lá a Economiza como um time.
um ajuda o outro. Então a gente traz a forma que a gente entendeu que seria de ter essa união do time e junto com engajamento e produtividade, foi tornar o time uma família, que é uma das nossas missão, visão e valores ali, é família, é religião. Então a gente traz isso bastante no dia a dia. A gente proporciona para eles todo mês também uma massagem relaxante, Que inclusive vai ser na delícia! sexta-feira agora. E experiências, né? A gente tem ali um cantinho do nosso happy hour. Sexta-feira o expediente vai estar um pouquinho mais cedo. Aí o Uhum. pessoal fica, faz um debate. Então, a gente é muito amigo, só que obviamente tem horas que a gente tem que ponderar a amizade, né? Então, realmente, quando acontece algo, não vou dizer que é fácil. Porque tu tá ali, tomando um vinho, tomando uma cerveja com o teu colaborador depois do horário, e na segunda-feira tu tem que dar um corte nele. Mas eles entendem hoje que é algo importante. Mas assim, a gente está com o escritório desde 2021, ainda é difícil para mim quando eu tenho que fazer isso. E tanto eu quanto o meu sócio, a gente é muito coração, sabe? Só que não adianta, no ramo do empreendedorismo a gente tem que... É resultado, né? A gente, obviamente, traz um ambiente familiar, pelo que eu ouvi falar das tuas colaboradoras aqui, também é assim, só que tem certo momento que, poxa, lá no escritório, dependendo do erro, é multa. Não é assim um erro, vou ali corrigir. A Aham. gente trabalha muito com tributo, esqueceu de mandar uma guia, né? A gente, obviamente, dá toda a estrutura, sistemas, etc. Mas um erro, para nossa área, e várias outras áreas também, é algo que pode prejudicar muito o nosso cliente. Então, a Sim. gente tem que trabalhar isso, é algo que eu tô no dia a dia. É no dia a dia, não tem uma mágica, não tem nada. Realmente, tu tem que ter a chave na cabeça ali, chefe, amigo, e ficar ali ponderando essa para cada momento específico. A liderança, ela é uma construção, né? Acho que a gente começa muito com acreditando em nós, né? Eu tenho que acreditar primeiro em mim, no meu potencial, saber que eu posso trabalhar, mas chega um momento que você precisa transferir isso para outras pessoas e o trabalho não é mais sobre você, não é mais sobre a gente, né? É sobre como tornar as pessoas que andam ao nosso lado pessoas melhores. E uma vez eu li assim que quando a gente não corrige, ou quando a gente não aponta, ou não dá o feedback correto pro erro daquela pessoa, a gente tá fazendo mal para ela. Porque a gente tá Sim. permitindo que ela continue tendo aquela mesma conduta. E nós, como líderes, né, a gente tem um papel muito sério, muito importante como referência para as pessoas que estão caminhando ao nosso redor. E ainda em questões de crescimento e financeira, né? Essa eu ouvi do Flávio Augusto. Eu gosto de podcast igual você. Uhum. Ele falou assim: que se você quer ser um bilionário, você tem que saber que você tem que estar disposto a tornar outras pessoas milionárias. Então, tu não vai alcançar nada sozinho. Uhum. Tem todo o teu time. E essa questão de separar o pessoal e o profissional é muito difícil. E é uma construção mesmo. Acho que Uhum. não tem fórmula mágica. Eu não sei se você já passou por alguma situação assim que você possa compartilhar a situação específica. Uma demissão que você teve que passar por cima do pessoal, Uhum. ou algo assim que foi difícil, né, que serviria. Eu já passei por algumas e são as coisas mais difíceis da minha carreira, eu acho que são com a equipe. Sim, eu passei por uma demissão, não vou citar especificamente, mas assim, a colaboradora ela tinha muito contato com o cliente, ela estava meio que querendo ter uma relação afetiva, né? Uhum. E o cliente não queria. Ave Só que Maria, ficou que algo, novela. aquela insistência, assim, né? E aí chegou a um certo momento que não dava mais certo e a gente teve que demitir ela. Infelizmente era uma colaboradora boa operacionalmente, assim, só que essa questão ali de ela não soube separar, né? Trabalho com o Hum. pessoal, acabou não dando certo, eu tive que fazer essa demissão. Foi a primeira demissão que eu fiz. Foi bem difícil, assim. Você que trabalha hoje em dia, que já foi demitido, não pensa que é fácil fazer uma demissão, pelo menos pra gente que é mais família, mais coração, é muito difícil. E também pegando esse engate da conversa que a gente estava tendo, eu vejo que quando a gente começa a crescer, e é uma coisa que passou por mim, o delegar é muito difícil. Eu tive essa dificuldade. Tu saber que tu cuida tão bem dessa xícara aqui
e tu vai ter que passar ela para outra pessoa cuidar. Será que ela não vai deixar arranhar? Será que ela vai lavar com o lado amarelo da esponja? Será que ela vai cuidar tão bem como eu estava cuidando desse... Porque, querendo ou não, a nossa empresa, eu vejo, né? Ela é um filho, né? A gente cuida dela assim, trata ela com tanto carinho, e quando a gente tem que começar a delegar as funções, e que é preciso, porque, que nem tu falou, né? Pra gente ser um bilionário, a gente tem que tornar outras pessoas milionárias. Ninguém faz nada sozinho. A gente precisa delegar. Eu acho que isso é algo também muito difícil no crescimento do empreendedor. Saber delegar funções. Muito, muito difícil. A gente quer matar tudo no peito e resolver. Aqui mesmo no Gaia, assim, todo mundo tem sua função. Do nada, às vezes ainda eu tô me metendo num negócio que não era nem pra eu estar, mas é mais forte que a gente. Eu falo, meninas, me desculpem, mas é o nosso filho, eu ainda tô aprendendo. O Gaia tem só 3 aninhos. Uhum. Tenham paciência com a gente. Mas é a vida, né, da nossa trajetória. A gente já tá se aproximando pro fim do episódio e agora vamos pensar em ajudar a quem tá querendo começar. O que você dá de dica para quem quer começar a empreender hoje? Até em questões, né, pensando como contador mesmo, questões financeiras. Tu já trouxe algumas coisas ali, né, da organização financeira. Eu achei essa dica muito importante. Eu sei que as pessoas têm muitos mitos na cabeça em relação à tributação, a vários assuntos assim. Claro que existe muita coisa na internet, muitos vídeos soltos, mas é muito diferente, né? A gente ouvir de uma pessoa que está trabalhando diretamente com outras empresas e que construiu a sua própria história. Sim, vamos lá então. Partindo do início, ao meu ver, tu não pode escolher uma profissão algo para empreender unicamente pelo rendimento financeiro. Você tem que fazer algo que você gosta, e o financeiro vai ser consequência. Se tu está fazendo algo que tu ama, algo com paixão, algo que vai entregar resultado, algo que está resolvendo o problema de alguém, né, que você está grato fazendo aquilo, com certeza vai ter o retorno financeiro. Isso é uma consequência, né? E passando dessa parte para o empreendedorismo, muitos empreendedores erram e chegam a quebrar por falta da separação financeira. O que que é? O dinheiro da empresa não é o dinheiro do sócio. Ele não pode ir ali almoçar com a família e pagar com a conta da empresa. Ele tem que ter essa separação. O sócio, ele tem que separar o seu prolabore, que é como o seu salário como sócio, né? As contas da casa são as contas da casa, no cartão da casa. As contas da empresa são as contas da empresa. E não só porque a tua empresa... eu estou aqui com a minha conta pessoa física, eu tenho R$ 5. Mas lá na minha empresa tem 2.000. Tá, mas esse 2.000 é dinheiro que você pode utilizar? O contador vai estar junto nessa hora para te explicar, não. Esse 2.000 tá aí porque tu tem um imposto para pagar dia 20 e tudo mais. Então ele não é o teu lucro. Na verdade, o teu lucro foi R$ 500. Então, utilizar a contabilidade como uma ferramenta e não só como alguém para enviar guias para o governo vai ser muito importante no teu crescimento. Isso é algo crucial para a empresa. Eu vejo no nosso dia a dia. A maioria das empresas tem essa dificuldade de saber separar o que é da empresa do que o que é dele. E só esse pequeno ajuste, que é algo que, dependendo da empresa, já tem muito tempo de empresa, talvez seja um pouco doloroso essa separação, mas é algo que é necessário e que vai mudar muito. E se você que está começando, já inicie correto, que daí não vai ter erro, né? Pode ser uma planilha de Excel bem simples aqui, dinheiros a receber, o que eu tenho para pagar, pessoa física numa aba, pessoa jurídica na outra, o mais simples possível, mas que tu consiga visualizar realmente o que é seu e o que é da empresa. Uma continha bancária separada. Legal tu falar isso da questão da planilha simples também. Outro, acho que mito que as pessoas têm é que a gente precisa de coisas muito robustas, né? De um sistema e de uma planilha super avançada. E não, né? Pô, se você anota no teu caderno ali, tem uma folha, os gastos. Eu tenho marcado eu tenho meus caderninhos, eu sou cheia dos caderninhos. Eu tenho meus caderninhos do Gaia desde o começo, que eu anotava os clientes que a gente tinha, o quanto que a gente ganhava de mensalidade, os nossos custos. E eu fazia numa planilhinha do Excel, mas eu gostava de ter no meu caderninho também. Uhum. E aquilo ali já conseguia me dar uma visão sobre o meu negócio. Eu não precisava de nada. Eu fui ter sistema meses depois. E deu certo. Dá Sim. certo também, né?
O sistema ele vem para agregar com o tempo, com a necessidade. Uhum. Agora, de início, o Mário Sérgio Cortella fala, né? Faça o melhor que você pode nas condições que você tem, até que você tenha condições de fazê-lo melhor ainda. Perfeito. Então, uma folha, um caderno, não sei mexer em Excel, tá? Faz um caderno então, faz um Word, um bloco de notas, de qualquer jeito, que tu consiga visualizar facilmente, né? Que aquilo é algo seu, aquilo é algo da empresa, e com o tempo, sim, o sistema um dia vai ser necessário, né? Quero que todos que estejam vendo nós aqui, que pensam em empreender, vão ter uma empresa que vão crescer muito, né? Então, vai chegar realmente um determinado momento que ele é necessário. Mas, no início, qualquer forma de controle que você ache mais prática é o suficiente. E você começaria, quando a gente pensa, porque ali no começo é muito, o negócio tem que vender, tem que trazer clientes para dentro. Tu começaria mais no online ou mais no networking pessoal? Network pessoal. Porque como o nosso negócio, ele é muito... A gente gosta dessa pessoalidade, né? Tanto que a gente trata o nosso cliente como algo muito nosso, assim, né? Quando o cliente fala, veio um outro escritório e fala, o que aconteceu aqui? Não, calma aí. Não, assim não dá, né? Eu vejo que o pessoal é muito forte, o orgânico, né? Hoje, muitas pessoas perguntam, tá, mas quanto que tu gasta em marketing? Cara, pouquinho, eu boto o Ads lá só pra gente, quem é visto é lembrado, Aham. mas o nosso funil principal é o orgânico. Então, eu e meu sócio, a gente tá sempre participando seja um ferino entre amigos, um futebol, ou seja um evento, ou seja a diretoria do Sindiconte, como eu participo, ele participa da diretoria da Associação Comercial. A gente está sempre nesse bate-papo e conversando. E algo muito importante que eu vi até ontem num podcast, o Jojo tá falando, da parte de vendas, nesse bate-papo, né? Tu não pode ser muito afobado na hora das tuas vendas. O que tu quer, tu tem que primeiro servir a pessoa para depois ser servido, mas não pensar que ela tem que te servir de volta. Uhum. Como é que eu posso dizer? Obviamente, eu estou conversando contigo, por exemplo, eu quero que a Bruna seja minha cliente, mas eu tenho que conversar com ela de uma forma que eu não vou atacar ela diretamente. Porque muitas vezes ela já tem uma contabilidade e isso é diversos produtos. Eu quero vender um telefone para a Bruna, porque o meu telefone é diferenciado. Então, tu vai conversar com ela, como é que funciona isso? Isso, aquilo. Tu tem que ser sutil nessa conversa, porque muitas vezes o networking, quando ele acontece afobado, tu vai perder. Ele vai servir negativamente e não positivamente. Porque como é uma rede de contatos, o networking, se tu chegar em alguém com essa angústia, com essa, né? Ele vai falar para outra pessoa, pô, o Andrei ali, pô, o cara chega já quer matar a gente, nem conversa, né? Então, acho que isso é muito importante e reforçando, eu ficaria no pessoal. Para mim, o nosso marketing digital hoje, ele é muito importante como formulação de marca, mas hoje não é o nosso foco principal para vendas. Ele é só formulação de marca mesmo, de nome. Concordo com você. Com a gente também é da mesma forma. Até algumas pessoas questionam assim: nossa, vocês como coworking devem investir muito em marketing. Não, o nosso negócio é muito networking pessoal também, muito evento pessoal. Agora que a gente tem uma pessoa que nos ajuda com redes sociais, mas por muito tempo a gente não tinha ninguém, a gente mesmo fazia. Eu fiz o primeiro site do Gaia, eu mesma. Fiz as campanhas de tráfego pago do Google, fiz eu mesma. Aí, aos poucos, a gente vai estruturando e vai trazendo pessoas para nos ajudarem, mas realmente não é o ponto principal, não. É um plus. Não. O networking pessoal, ele com certeza traz muito mais resultado, assim, principalmente a curto prazo, eu E muitas acredito. vezes ele é gratuito, né? E gratuito. E grátis, é só a pessoa só ser simpático. Exatamente. Vai daquela mesma situação do sistema, não precisa pagar um sistema. Mesma coisa ao marketing, não precisa, tem que começar, eu vou ter que investir mundos de dinheiro. Não, vai ali num evento, conversa com uma pessoa, conversa com outras pessoas. A conexão verdadeira, ela vai te dar muito mais resultados do que um AdSense. É verdade. Andrei, foi muito legal, né? Esse papo já tá acabando, acredita? Tá dando 1 hora já Nossa, de podcast. E pra gente finalizar essa conversa, o que você vê pro futuro dos teus negócios, dos teus clientes? Quais são os próximos passos? Como é que você se enxerga daqui a uns 10 anos? olha, é uma pergunta muito difícil de se ver, né? Mas a gente começou o nosso negócio sempre no intuito. A gente quer ser primeiro o maior escritório da rua.
daqui a pouco o maior escritório do bairro, o da cidade, o da região, e aos poucos a gente vai crescendo. Então, a gente quer sim crescer o nosso escritório, mas não de uma forma que perca o controle. Então, eu me vejo daqui a 5 anos, provavelmente 4, 5 vezes maior do que a gente está hoje. Eu vejo que a Economiza tem muito a oferecer para outros empreendedores. Não que outros escritórios não possam, mas a gente é diferente, né? A gente tem que ser diferente, porque muito do mesmo não adianta. Então, a gente está aqui para cada vez mais, não só de operação, mas sim de consultoria mesmo, entender o cliente, conversar com ele e saber resolver o problema. Eu vejo que por isso que a gente está montando esse hub. A gente quer que o cliente chegue na nossa contabilidade e possa resolver tudo o que ele precisa. Eu preciso fazer um seguro de carro, a gente faz aqui. Eu preciso de preciso de caixa, fazer um empréstimo, a gente resolve aqui. Contabilidade, a minha empresa, até quase psicólogo a gente é às vezes, né, na contabilidade. Então, hoje a gente quer que a nossa marca chegue em algo de referência. Pensou em refrigerante? Tu deve estar pensando nesse que eu pensei também. Uhum. Pensou em sabão em pó? Deve estar pensando nesse também. Pensou em contabilidade? Economiza. É aí que a gente vai pensar, gente, deu certo. Que legal. Nossa, eu adorei esse bate-papo. Acho que a gente poderia conversar aí por mais umas várias horas, né? Tem muito assunto. Se você quer a segunda parte, comenta, por favor. Pede aí a segunda parte. E, Andrei, agora, né, para quem ficou interessado em conversar um pouquinho mais com você, com a Economiza, como é que o pessoal pode te encontrar nas redes sociais, site, etc. Pode... O espaço é seu. Fazer um merchan. Faz o seu merchan. O meu perfil pessoal é @AndreiFlores, Andrei com Y. E o do escritório é Economiza Assessoria, com 4 S's. ASSSS. Legal, então. Pessoal, obrigada a todos vocês que acompanharam esse episódio. Curtam, compartilhem, às vezes com aquele amigo que tá ali naquela confusão, querendo empreender e não sabe. Tenho certeza que esse episódio pode ajudar muito. Se você também precisa de um apoio, um auxílio de alguém que já passou e construiu a sua história, entre em contato com o Andrei, ele está disposto para ajudar. E é isso, muito obrigada. Até o próximo GaiaCast.